Ainda falando sobre a contextualização dessa disciplina, nós vamos ver que, dependendo do observador, a preocupação com a realização de determinado movimento será diferente. Então, os observadores de atividade vão ter preocupações, vão ter prioridades diferentes. De que forma? Se for no caso de um treinador, de um educador físico, no caso de vocês, futuros profissionais de educação física, vocês vão estar mais preocupados com a realização do movimento em si, saber se o paciente está fazendo a movimentação correta, se o ângulo das pernas do paciente, por exemplo, estão no ângulo adequado, saber se os joelhos do paciente estão muito separados ou muito juntos, ou não estão fazendo a amplitude correta. Vocês vão se preocupar se o peso que esse paciente está levantando é um peso adequado, se o paciente não está levantando um peso muito maior do que ele suporta ou muito menor para aquilo que o paciente realmente precisa. Vocês vão se preocupar com o alinhamento das costas desse paciente. Então, a observação que vocês vão fazer e a preocupação que vocês vão ter com esse paciente é mais presente, é mais no momento da realização do exercício, para saber se o movimento, a postura e a execução de determinado exercício estão satisfatórias para que ele tenha um resultado esperado. Isso no caso de um treinador de educação física, no caso de um personal trainer. Já se for um fisioterapeuta, a preocupação dele vai ser diferente, porque ele não vai estar preocupado se o paciente fez a movimentação adequada. Ele já vai tratar uma possível lesão que esse paciente trouxe, advinda de um exercício mal executado, ou se ele sofreu algum tipo de acidente, ou se ele teve qualquer lesão de qualquer natureza. Então, esse caso aqui do fisioterapeuta já vai ser um caso de tratamento. Percebam que aqui nesse primeiro caso, nós vamos ter uma preocupação maior com a prevenção. Prevenção para que o paciente não se lesione. Aqui não, aqui o paciente já foi lesionado, ele já está com algum grau de dificuldade em determinado segmento corporal. Então, o que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai tratar essa lesão e, claro, a movimentação que o terapeuta vai aplicar vai ser uma movimentação muito diferente desse caso aqui, porque os objetivos serão diferentes, enquanto que nesse primeiro exemplo, o objetivo de determinada movimentação vai ser ganho de massa, de força, de resistência, ganho de uma visão estética mais atraente ao paciente, e aqui a gente já vai ter uma questão mais terapêutica mesmo, uma questão mais de tratamento de uma lesão que o paciente já trouxe. Ou ainda, se for no caso de um pesquisador, deixa eu apagar tudo isso daqui, porque nós ainda temos outro exemplo que não está aqui, mas que é um exemplo também válido. E se eu for um pesquisador? Se eu for um pesquisador, eu não vou estar em nenhum desses cenários. Eu posso até fazer uma pesquisa que esteja relacionada
com a atividade física ou uma pesquisa relacionada com o tratamento de lesões. Mas o meu foco de aprendizado vai ser a coleta de dados. Coleta de dados. E esses dados, eles podem não ser aplicados diretamente falando, eles podem não ter nenhuma aplicabilidade em nível individual, mas eles vão ter uma aplicabilidade muito eficaz em um nível coletivo. De que forma? Por exemplo, eu sou um pesquisador e eu quero saber qual grupo de pessoas aguenta determinada carga, ou eu quero saber qual é a idade que eu posso ter um desempenho maior. Então, no meu papel de pesquisador, eu vou fazer uma coleta de dados com um grupo, com uma amostragem de pessoas muito maior. Eu posso dividir essas pessoas em grupos, eu posso dividir essas pessoas em exercícios diferentes, qual tipo de atividade se encaixa melhor em determinado grupo. Então, tudo vai depender de qual é o seu objetivo da aplicação desse movimento ou dessa terapia ou dessa pesquisa que você está fazendo, certo? Então, tudo depende de como eu vou aplicar esses dados. Falando em dados, para que a gente possa interpretá-los, nós precisamos de dois tipos de análise: a análise qualitativa e a análise quantitativa. Neste primeiro, na análise qualitativa, vai ser uma avaliação não numérica do movimento, com base apenas na observação direta. Vocês se lembram que em slides anteriores eu falei sobre esses dois tipos aqui de observação, que um tipo ele era mais popularizado, ele era mais aderido por ser mais fácil, e o outro ele não era tão popular, exatamente porque precisava de um equipamento muito mais sofisticado. A análise qualitativa está bem aqui nesse primeiro, na observação do movimento a olho nu, exatamente porque, por se tratar de uma avaliação não numérica, por ser apenas qualitativa, eu não preciso de equipamentos muito elaborados, então não há necessidade de equipamentos elaborados. A única coisa que eu preciso é de um observador, do observado e de papel e caneta. Bom lembrar que quanto mais experiente o observador for, mais precisão, mais qualidade essa observação terá, porque como tudo na vida, a prática ela se sobressai muito. Então, claro que existe diferença entre um observador de longa data e um observador recente, né, que não está no ramo há tanto tempo. Então, nesse caso, o olho clínico, a prática, ela é muito requisitada, exatamente porque, como nós não vamos utilizar equipamentos que vão fazer essas medições corretas, a prática da observação acurada é muito importante para que a gente tenha um resultado mais satisfatório. A interpretação dos dados pode ser diretamente aplicada a uma situação particular de movimento. Então, se eu estou observando o movimento de chutar uma bola, a minha observação ela vai ser totalmente canalizada sem que eu use muitos recursos, certo? Eu usando apenas a observação, eu posso fazer um detalhamento completo sobre esse movimento. E a análise quantitativa é uma avaliação numérica
do movimento com base em coleta de dados durante o desempenho. Nesse caso, a diferença é que a aplicação dela vai ser mais difícil, porque é necessário a utilização de equipamentos, nesse caso aqui uma balança de bioimpedância. Em slides anteriores nós vimos 2 dinamômetros e aqui uma balança de bioimpedância que vai medir vários parâmetros como idade fisiológica, por exemplo, qual o nível de hidratação ou desidratação de um paciente. Então, ela tem muitas aplicabilidades, principalmente quando a gente vai fazer uma avaliação física, por exemplo, certo? Então, a análise quantitativa, ela tem uma informação muito mais precisa, porém, ela não é muito frequentemente utilizada, porque não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de equipamento. Então, a informação quantitativa, ela confirma o que está sendo observado na análise qualitativa. Então, não que você tenha que usar só uma ou só outra, você pode utilizar as duas, certo? Se você tiver acesso a esse tipo de equipamento, é bem interessante que utilize os dois tipos de análise, porque você vai ter um resultado 100% preciso, né? Unindo aí os dois tipos de análise, a análise quali e a análise quanti. Agora a gente vai voltar a nos depararmos com alguns termos utilizados em mecânica. O primeiro é a cinesiologia, que eu já falei para vocês, que é o estudo do movimento humano, que descreve qualquer forma de avaliação anatômica, fisiológica, psicológica ou mecânica do movimento humano. Mas, professora, nessa disciplina eu vou fazer a análise psicológica de um movimento? Não, eu vou fazer a análise apenas anatômica e, por vez ou outra, fisiológica, porque esses dois aqui são o nosso foco. Nós não temos a necessidade de fazer uma análise psicológica, sendo que esse não é o nosso foco. O nosso foco são segmentos corporais e, vez ou outra, um pouquinho de fisiologia, só para dar uma contextualizada um pouco maior. Então, a cinesiologia ela vai avaliar a origem e as características do movimento humano. Por exemplo, aqui nessa imagem nós temos um mortal para trás. Se nós fôssemos fazer a avaliação desse movimento, nós iríamos avaliar desde a origem e as características. De que forma? Origem, a observada, a paciente começa na posição ereta com os braços para cima, depois ela vai virar o seu corpo para trás, tirar por um curto período de tempo, as mãos e os pés do chão. No terceiro momento, a gente vai ter uma inversão. Antes, os pés estavam no chão e as mãos estavam para cima. Agora, nós temos uma troca. As mãos estão no chão e os pés estão para cima. Na última fase desse movimento, a paciente retorna à posição. Dessa vez, ela não está totalmente ereta, como nesse caso aqui, porque ela ainda está voltando ao seu equilíbrio. Então, a gente tem de novo pés no chão, mãos para cima. E ela vai ter uma leve flexão nos joelhos e também na coluna, até que ela retorne à posição inicial. Nós vamos ter também o embasamento principal vai ser na anatomia funcional. De que forma?
nós vamos ver quais os segmentos corporais estão sendo utilizados nesse movimento, certo? Nesse caso, os segmentos corporais que estão mais sendo analisados, que estão sendo mais recrutados, seriam pernas e braços. Claro que a gente pode colocar aqui o corpo inteiro para a realização desse movimento. A cinesiologia ela vai enfatizar o sistema músculo-esquelético, a eficiência dos movimentos do ponto de vista anatômico e as ações das articulações e dos músculos durante movimentos simples e complexos. Então, aqui, voltando ao nosso exemplo do nosso mortal para trás, nós podemos ver esses três fatores aqui. Primeiro fator, sistema músculo-esquelético, nós vemos aqui os segmentos corporais atuantes, ações das articulações, aqui nós podemos ver a articulação do joelho, aqui nós podemos ver a articulação do cotovelo trabalhando, certo? Aqui nós podemos ver a coluna, que também é cheia de articulações, fazendo esse trabalho também. E a gente vê a ação dos músculos trabalhando também. Aqui nós temos um grande empenho dos músculos dos membros superiores e inferiores e também um grande suporte dos músculos posturais para fazer a realização desse movimento. E quando a gente faz a análise de um movimento, seja ele simples ou seja ele complexo, nós temos esses três parâmetros a analisar de início. Não são apenas esses, obviamente, mas esses três, eles são os que primeiro são utilizados na hora que a gente vai analisar dados de determinado movimento. Primeiro, é identificar as fases de uma atividade. Então, tomando essa imagem aqui como exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 fases, em que na fase número 1 nós temos a posição ereta, na fase número 2 nós temos o impulso para trás, com retirada rápida de pés e mãos do chão. Na posição 3, na fase 3, nós temos a inversão da posição 1 e na última fase, na fase 4, nós temos o restabelecimento do equilíbrio desse movimento, né? Finalizando esse movimento. Então, são essas as ações que nós vamos fazer, identificação das fases de uma atividade. Depois de escrever os movimentos segmentados, nós vamos ver que primeiro braços e pernas estendidos, coluna ereta, depois nós temos uma curvatura do corpo como um todo, depois nós temos aqui músculos posturais atuando para esse equilíbrio quando a gente tem a inversão de posição, e aqui depois a gente vê os segmentos corporais, principalmente das pernas, para reestabelecer esse equilíbrio. E por último, identificar os principais músculos. Aqui no caso, os principais músculos são membros superiores, inferiores e músculos posturais. A maioria das análises cinesiológicas são consideradas qualitativas, porque, como eu falei para vocês, é a análise mais utilizada, mais popular, por ser mais fácil, por ser mais barata. Nessa avaliação qualitativa, na análise de um movimento do ponto de vista qualitativo, nós vamos fazer primeiro a observação de um movimento. No caso aqui, a observação do movimento é chutar uma bola. Depois, nós vamos fazer o detalhamento das habilidades observadas. Aqui, no caso, a gente
consegue ver que primeiro o observado ele pega a bola nas mãos, se prepara, joga a bola e ele vai tentar realizar o chute. Primeiro ele joga a perninha da frente, depois ele joga a outra perninha também para frente, depois a mesma perna que ele jogou para frente primeiro, ela vai para trás e por último ele cai no chão. Esse é o detalhamento das habilidades deste observado. E depois a gente vai identificar as contribuições musculares para esse movimento. Aqui a gente vê que as maiores contribuições estão nas pernas, né? Que as pernas elas fazem a maior parte da movimentação nessa situação específica. E a biomecânica? Falamos também da biomecânica no começo e aqui ela está de volta. A biomecânica que vai ser extraída da mecânica, que é uma área da física que consiste no estudo do movimento e do efeito das forças incidentes em um objeto, ela é facilmente convertida a segmentos orgânicos. Então, aqui a gente pode ver que a mesma estrutura dessa alavanca é a mesma estrutura desse membro superior, certo? Porque as forças também podem ser aplicadas da mesma forma. Então, quando a gente fala da mecânica, a gente vai analisar a resistência de estruturas. Aqui também podemos analisar a resistência de segmentos corporais. E na mecânica, a gente vai prever e medir o movimento de máquinas. Essa prevenção e essa mensuração de movimentos em máquinas também podem ser aplicadas em movimentos de segmentos corporais, porque se essa alavanca pode fazer uma força para cima, por exemplo, este braço também pode fazer uma força para cima. Se essa alavanca tem uma resistência aqui, tem um peso, esse braço também pode ter um peso. E dessa forma, ambas as estruturas, tanto não orgânicas quanto orgânicas, podem ser trabalhadas utilizando a mecânica. No caso de segmentos corporais, de corpos orgânicos, de estruturas orgânicas, não vamos utilizar a mecânica propriamente dita. Claro que vamos usar muitos conceitos mecânicos, mas a gente só vai colocar o bio, que é para a gente fazer essa transição. Então, a biomecânica ela foi definida como a aplicação das leis da mecânica ao movimento animado, sendo o estudo das forças atuantes e geradas no interior do corpo. Aqui eu coloquei essa imagem de uma aferição de temperatura, onde a gente pode ver perfeitamente o efeito dessas forças nos tecidos e nos fluidos. Aqui no caso a gente está vendo a aplicação de uma força que vai interferir tanto no tecido, que é o músculo, quanto no fluido, que é o sangue, que passa por dentro dessa artéria aqui. Então, nesse caso, quando a gente vai fazer a aferição de pressão, a gente vai aplicar uma força, certo? Nesse manguito aqui, nessa estrutura que ela vai ser inflada. Na hora que ela inflar, ela vai fazer uma força para dentro, de modo a fazer uma compressão dessa artéria. Aqui no esfigmomanômetro, nós vamos ver quanto de força que essa artéria vai utilizar para se expandir, certo? Então, aqui a gente está fazendo uma aferição de força. Se essa artéria precisa fazer mais força para
vencer essa compressão ou se ela precisa fazer menos força para vencer essa compressão. Dessa forma, a gente pode utilizar conceitos mecânicos para fazer a avaliação, para dar um diagnóstico para determinada patologia. Lembrando que a gente também pode utilizar esses dados em pesquisa, certo? No caso de você se tornar um pesquisador da área. A biomecânica, ela também vai ser utilizada na avaliação de um movimento de um organismo vivo, que é o que vocês mais vão fazer como futuros profissionais de educação física. Obviamente que vocês também vão precisar desse conhecimento mais teórico, mas vocês vão mais para a prática mesmo, para a execução de um movimento. E a partir da avaliação desse movimento, vocês vão analisar o efeito de determinadas forças sobre esse organismo. No caso, vocês vão analisar: esse paciente precisa de mais força para levantar esse peso ou ele precisa de menos força? Então, essa avaliação que vai ser o foco principal de vocês. Estamos nos encaminhando para meia hora de aula, então nós vamos parar por aqui. Depois eu mando outro vídeo para vocês com o restante da aula para não ficar muito extensa, certo? Então, nós nos vemos na próxima aula.